Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 8 do livro de Romanos. Abre aí a sua Bíblia para ver o capítulo de número 8. Faça uma leitura prévia antes de ouvir a gente falar alguma coisa. Os propósitos de Deus, nós veremos nesse capítulo 8. São 39 versículos e eu convido você agora a estar junto conosco. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja dos Semeadores. Aproveita aí, inscreva-se agora no nosso canal, também clique aí no sininho para você nos acompanhar. Diariamente temos uma palavra de Deus de cada um dos capítulos da Bíblia. Já aproveita e dê o seu like aí, por favor, para ajudar nosso canal. Agradecemos então a você. Já fez a sua leitura prévia? Se não, faça essa leitura prévia para nos ouvir e saber do que estamos falando. Estamos dizendo aqui que nós estamos vendo até o final aqui dos 16 capítulos, um escrito que ultrapassa a normalidade em questão de conteúdo intelectual, notadamente espiritual. Não é à toa que essa epístola de Paulo aos Romanos recebe a alcunha de o quinto evangelho. Se ninguém falou como este homem, se referindo a Jesus, digo eu de Paulo, ninguém escreveu como ele. Paulo escreveu aos romanos para apresentar a mensagem do evangelho aos crentes em Roma e explicar como esse evangelho corrige as divisões entre os crentes judeus e gentios. São tratadas nessa epístola as questões dos judeus e gentios e seus papéis interconectados na história, relacionados ao pecado, à justiça e ao juízo de Deus, ao recebimento da justificação somente mediante a fé, independentemente das obras, a santificação que conduz à glorificação, a qual ocorre mediante obediência ou dependência do Espírito Santo, e como cristãos, judeus e gentios devem aprender a aplicar o Evangelho à vida prática. Estamos no capítulo 8, de 16, estamos também na parte 3, nós dividimos essa epístola em partes e nós estamos agora na parte 3. Romanos 8 é um capítulo muito bonito. É um capítulo maravilhoso. É daqueles que você, podendo, você deve decorar. Depois de lidar com o pecado e nos mostrar que ele já não tem domínio sobre nós e que devemos agora escolher a quem serviremos, se a lei do pecado ou se a lei da justiça, Paulo, pelo Espírito Santo, nos fala que nenhuma condenação há, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E será, porque nenhuma condenação há sobre nós, que agora então poderemos pecar à vontade e assim dar vazão total à carne, satisfazendo ao máximo os nossos apetites, desejos, vontades? Que tal? No Correio Brasiliense, de uma certa data aí, um domingo, saiu uma matéria que focava em traição conjugal, como algo que agora tem comunidade e também tem seguidores. Será que estamos livres, então, para pecarmos à vontade, desrespeitando totalmente os mandamentos de Deus? Não, amados. Não é assim. Quem escolhe a desobediência não escolhe a Deus. Reparem que agora podemos escolher se daremos espaço à carne ou se mortificaremos nossa carne por causa de Cristo. Podemos escolher a quem serviremos? Podemos nos inclinar a um ou ao outro? Quem se inclina às coisas da carne, cogita das coisas da carne, cujo pendão é a morte, o salário é a morte. Mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito, cujo pendor é a vida e a paz. Então nós estamos vendo a terceira parte que começou no capítulo 3 e vai até o capítulo 8, justamente nesse capítulo, até o verso de número 39. Então, como dissemos, a salvação vem para judeus e gentios, do mesmo modo, e para todos a justificação é somente mediante a fé, a parte das obras, a santificação mediante a confissão no poder do Espírito Santo. Então, estamos vendo até esse capítulo, verso 39, capítulo 8, a salvação para judeus e gentios, tendo mostrado que tanto judeus como gentios são pecadores carentes de salvação, Paulo passou a explicar como essa salvação alcança a todos. E nós temos aqui
algumas divisões propostas, e nós estamos na santificação, que começou no capítulo 6 dessa parte, e vai até o capítulo 8, até o verso 39. Nós estamos em continuação vendo a santificação. Explicando um pouquinho melhor, nós estamos então nessa terceira parte, que é a salvação para judeus e gentios, e ela foi subdividida em duas seções, ou duas subpartes, que a primeira é a justificação e a segunda a santificação. Na justificação, nós vimos somente pela fé o exemplo de Abraão, os benefícios da justificação. E agora nós estamos, também vimos Cristo, o novo Adão, e agora estamos vendo a santificação. A santificação nós estamos vendo a destruição do domínio do pecado, no capítulo 6, nós vimos, a luta contra o pecado no capítulo 7, e agora vivendo pelo Espírito no capítulo 8, que é a continuação dessa subparte. Então, até esse capítulo 8, até o verso 39, estaremos vendo a santificação. Tendo focado a justificação pela fé somente e os benefícios que vêm de Cristo para os que creem, Paulo passou a tratar da vida, ou da vida cristã, ou da doutrina da santificação. Sua consideração sobre o assunto se divide também em três principais partes, que é a destruição do domínio do pecado, que já vimos, a luta permanente contra o pecado, no capítulo 7 já vimos, a outra no capítulo 6, e agora a vida pelo Espírito. Então, vivendo pelo Espírito. Tendo reconhecido tendo conhecido essa extraordinária parte que os crentes têm em Cristo, repetindo, tendo reconhecido a nova vida extraordinária que os crentes têm em Cristo, que foi a destruição do domínio no pecado no capítulo 6, como também a realidade prática da luta persistente contra o pecado, que nós vimos no capítulo 7, o apóstolo Paulo ofereceu o encorajamento presente na descrição da vida cristã que é guiada pelo Espírito. A preocupação do apóstolo aqui era pastoral. Paulo estava dizendo para os seus leitores, à luz da advertência anterior sobre a sua pecaminosidade, vocês devem agora relembrar essas coisas. Que nenhuma condenação existe mais para os que estão em Cristo Jesus, provavelmente em ambos os sentidos. A decretação do julgamento e a execução da sentença. Isso por causa de Cristo, cuja lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. É possível que Paulo tenha usado o termo lei aqui no sentido de princípio, como também no capítulo 7, verso 21 até 23. À luz de 8, verso 3, é possível também que ele tivesse em mente a lei de Deus. Nesse entendimento, o apóstolo formou um contraste com a lei de Deus operando dentro de duas estruturas ou dentro de dois contextos. A primeira, a lei do Espírito da vida, significando a lei que funciona em Cristo, revestida do poder pelo Espírito e que conduz à vida, e outra, a lei do pecado e da morte, significando a que funcionava em Adão, usada de maneira incorreta pelo pecado e que resultava em morte. Paulo fez uma descrição mais profunda da lei, enfraquecida pelo pecado. Ele não criticou a lei moral em si, mas fez a observação de que, por causa do pecado das pessoas, a lei não pode trazer salvação. A lei que é boa, santa e justa tinha sido incapaz de salvar o homem porque estava enfraquecida pela carne e por Deus. E justamente nesse corpo, em semelhança de carne pecaminosa, enviou seu próprio filho. A palavra semelhança, do grego homoioma, sugere semelhança a um protótipo. A carne pecaminosa significa a natureza humana, que com a queda se tornou corrompida e controlada pelo pecado. A natureza humana de Jesus era como a nossa no tocante ao aspecto de que ele poderia ser tentado. De fato, ele viveu a sua vida como parte de um mundo decaído, cheio de debilidade e estava exposto a grandes pressões. Porém, Jesus nunca pecou e não havia nenhuma corrupção moral ou espiritual nele. Portanto, a semelhança era somente parcial. Caso tivesse Cristo de algum modo se corrompido pelo pecado, ele não poderia ter cumprido o padrão do Antigo Testamento, o qual exigia que a oferta pelo pecado fosse sem defeito. Por isso foi que Deus pôde, assim, condenar o pecado na carne. O apóstolo Paulo parece querer dizer que na crucificação do Filho de Deus encarnado,
O pecado foi julgado e condenado, de modo que agora todas as reivindicações de condenação contra nós se tornaram inválidas. Consequentemente, não resta mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O contraste feito por Paulo entre o velho padrão de vida e o novo, entre a vida na carne e a vida no espírito, é encontrado agora detalhadamente em termos de duas atitudes ou disposições de espírito estabelecidas, ou predisposições. Uma sob a influência da carne, outra sob a influência de Cristo por meio do Espírito que habita nos crentes. Os crentes estão capacitados a obedecer a Deus, mas apenas quando vivem segundo o Espírito Santo, buscando e seguindo a sua direção para eles. Quando procuramos obedecer ao Senhor mediante meios carnais, fracassaremos. Os descrentes, os quais não têm o Espírito, são dirigidos pela carne e sempre falham em obedecer a ele. Embora algumas de suas ações pareçam estar em conformidade com os padrões divinos exteriormente, a inimizade deles contra Deus corrompe suas motivações, fazendo com que todas as suas ações sejam pecaminosas em sua essência. Cristo consumou a salvação para o seu povo com a finalidade de capacitar os crentes a satisfazerem as exigências da lei. As considerações anteriores de Paulo, capítulos 6 e 7, deixam claro que ele não esperava a perfeição antes do retorno de Cristo. Agora, pois, a mentalidade voltada à carne é mesmo inimiga de Deus. A inclinação de cada pessoa, quando não renovada pelo Espírito, é pura inimizade contra Deus. A parte de Cristo, a natureza humana, está tão corrompida que não apenas nos recusamos de fato a servir a Deus, mas também somos incapazes de fazê-lo. Reparem, nós recusamos fazê-lo e somos incapazes de fazê-lo. Então, a inclinação de cada pessoa, quando não renovada pelo Espírito, é pura inimizade contra Deus. A conclusão do verso 8 é que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus e por isso se recusará sempre. E ainda que não se recuse e tente agradá-lo, torna-se impossível conseguir êxito. No entanto, nós cristãos não estamos mais dominados pela carne. Os cristãos não estão mais dominados pela carne em Adão, mas sim debaixo do domínio de Cristo, pois o Espírito que habita neles é o Espírito de Cristo Jesus. Embora a morte continue sendo experimentada pelo corpo, a vida prevalece porque aqueles que estão unidos com Cristo vivem na esfera do Espírito. Nessa perspectiva, a dualidade não está presente simplesmente na distinção entre os aspectos físico e espiritual da existência do crente, mas também na distinção entre as duas esferas dessa existência. A existência corporal no mundo decaído, com sua inevitável morte física, a vida no Espírito. Veja que lindo o verso 10. Pois se Cristo está em nós, e de fato está, nosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Lembram-se de Adão e da sentença sobre ele de morte se comesse do fruto proibido? O termo espírito é um tanto ambíguo. Ele pode se referir ao espírito vivificado do crente, em contraste com o corpo dele que está sujeito à morte. E de modo alternativo pode se referir ao Espírito Santo, indicando que o corpo corruptível em Adão está morto, mas que o Espírito de Deus traz vida. A associação íntima do Espírito com Cristo também é destacada aqui. O Espírito de Deus que habita dentro do crente é o Espírito de Cristo, verso 9. E essa habitação interior do Espírito é o meio pelo qual Cristo está em vós, verso 10. Paulo via essa relação como sendo tão íntima que pôde até mesmo afirmar que o Senhor é Espírito. Essas passagens não implicam a perda das identidades distintas e pessoais de Cristo e do Espírito, mas precisamente ambos trabalham juntos para pôr em prática a vida ressurreta nos crentes. A presença do Espírito agora é garantia da ressurreição futura do corpo do crente, verso 11. Ela é a nossa âncora segura, que mantém firme nossa alma presa a Cristo e as promessas de Deus Pai. Ora, em virtude disso, a nossa dívida com Ele é imensa. Nós não temos tempo a perder com a carne e suas inclinações.
como a vida vem do Espírito e a morte vem da carne, os crentes têm responsabilidade de viver em oposição a essa última. Ou seja, nós não devemos mais viver em inclinação à carne. Se você está sendo tentado de alguma maneira a viver assim, está na hora de você parar, ainda dá tempo, se arrepender, se voltar para o Senhor e buscá-lo, mas efetivamente. Não queira dominar a sua carne, porque ela não tem domínio, ela é rebelde, ela vai te dominar, ela vai vencer sempre. Então não há como dominá-la, ela morreu. Você tem que andar pela fé. Se você decair da fé, você não triunfa. Não adianta você ter força contra o pecado, a sua força é nada, não significa nada, a sua natureza é pecadora. Então você não vence o pecado vencendo o pecado. Você vence o pecado em Cristo Jesus pela fé. Então, isso é um pouco complicado, parece, né? Mas é pela fé. Sem fé, se você rejeita a fé, você cai. Paulo deixou claro que o objetivo da salvação em Cristo não é livrar do corpo físico, mas sim restaurá-lo. Eu já disse para vocês que nosso corpo físico não é o pecado. O carro que tem potência não tem culpa. O avião, por exemplo, também não. Mas o piloto dentro do carro e dentro do avião é que faz com que o corpo faça coisas erradas. O fato de o carro ter potência não significa que ele vai ultrapassar os limites. Mas o piloto pode fazer esse carro, esse avião, ultrapassar os limites e causar grandes acidentes e ruínas. Então Paulo deixou claro que o objetivo da salvação em Cristo não é livrar do corpo físico, mas sim restaurá-lo. O corpo não é maligno e de si mesmo, mas é por meio do nosso corpo corrompido que o pecado se expressa. E essas expressões devem ser mortificadas, isto é, levadas ao fim. Repetindo então, o corpo não é maligno em e de si mesmo, mas é por meio do nosso corpo corrompido que o pecado se expressa. E essas expressões devem ser mortificadas, isto é, levadas ao fim. Agora devemos ser guiados pelo Espírito. Somos filhos de Deus. O Espírito Santo não apenas capacita, mas também guia os crentes. A relação entre ser guiados e ser filhos tem origem na associação desses dois conceitos no Êxodo de Israel. Os israelitas foram testados no deserto a fim de provarem a adoção deles pela obediência à orientação de Deus. Aqueles que a seguiram provaram serem filhos. No Novo Testamento mesmo é verdade para a igreja visível. Os crentes são chamados a provar a adoção deles por meio da obediência à direção do Espírito. Se eles não a seguem, mostram então que não são filhos. Nós não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temer, mas o espírito que nos adota como filhos. Por isso que chamamos Abba, Pai. Esse é o espírito da adoção. Os cristãos recebem ou receberam o espírito de adoção. Além da justificação e da libertação da condenação, verso 1, os crentes são aceitos na família de Deus e convencidos interiormente pelo Espírito de que pertencem a ela. O clamor do crente, Abba, Pai, a palavra arabaica Abba, que revela a intimidade, foi usada pelo próprio Jesus ao se dirigir a Deus, indica o vigor com que essa união com Cristo foi realizada na experiência da Igreja do Novo Testamento. Ele é uma expressão de uma consciência convicta da adoção. Esse termo. Essa ideia de adoção não aparece no sistema legal do Antigo Testamento. Paulo parece ter emprestado esse conceito apropriado da lei romana, desenvolvendo-o assim de modo mais profundo com a teologia bíblica da paternidade de Deus para com seu povo. É por meio do clamor Abba, Pai, que o testemunho conjunto de nossa adoção, concedido pelo nosso Espírito e pelo Espírito Santo, emerge. Assim também todos os demais filhos de famílias humanas são, juntamente com o mais velho, herdeiros de seus pais. Os crentes são, então, herdeiros de Deus em e com Cristo. Porém, o recebimento da herança em Cristo, que vem a nós, envolve compartilharmos de seu sofrimento, qual é o caminho para compartilharmos também a sua glória. 2 Coríntios 4:17.
a manifestação transformadora, enobrecedora e alegremente contagiante de Deus no ser de uma pessoa. Essa glória a ser ainda revelada envolve a revelação dos filhos de Deus em suas verdadeiras naturezas, verso 19, e a libertação da criação desse estado atual de imperfeição e de corrupção. A manifestação dela será mais do que aniquilar todo dano e perda, ou vaidade, que a criação sofreu como resultado da queda de Adão, o egoísmo. A restauração de todas as coisas criadas corresponde à liberdade da glória, desfrutada pelos filhos de Deus, e é em seu fruto direto. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, verso 16. Portanto, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e de fato participamos dos seus sofrimentos, se de fato participamos deles, dos seus sofrimentos, para que também participemos também de sua glória. Paulo nos consola em sua fala inspirada, que considerava que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Seria mesmo comparar a tribulação com a glória da seguinte maneira: a tribulação, toda ela, por pior que possa ser, é como uma pena, e a glória que virá como um eterno peso. Veja 2 Coríntios 4,17, onde ele ainda nos exorta a atentarmos, por isso, não nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Se a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, imaginem que glória seria essa. A própria natureza foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A atual condição da criação não é definitiva, mas é parecida com a dor de uma mãe que geme em trabalho de parto. Toda a criação possui um destino escatológico, e ela geme pelo seu cumprimento, assim como gemem também os crentes e também o próprio Espírito Santo. Nossa salvação já começou. Nós temos o Espírito como suas primícias, porém ela ainda não será consumada até a ressurreição final de nossos corpos, a concretização da nossa adoção em Cristo no fim dos tempos, o qual nós estamos vivendo. Portanto, a vida cristã envolve inevitavelmente espera paciente em esperança. Por isso gememos interiormente, esperando ansiosamente pela adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A adoção plena significa o recebimento pleno da nossa herança, e nós receberemos essa herança plena em Cristo apenas quando nossos corpos forem redimidos. Nesse tempo, toda a criação será restaurada e nós reinaremos com ela, sobre ela com Cristo. Apocalipse 21, 5, de 1 a 5, 22, verso 5. É muita glória mesmo, muita. É mesmo, e de fato, nessa esperança que somos salvos. Para o crente, a vida, com toda a sua dor e pesar, provocados pelo fato de que as coisas serem como são, ainda assim é impregnada de expectativa, paciência e desejo, e não com confusão e frustração. Ele nos ensina que a esperança que se vê não é mesmo esperança, pois quem é que espera por aquilo que está vendo? Verso 24. No entanto, se esperamos o que não vemos, de fato esperamos. Nossa esperança é diferente da esperança, por exemplo, de ganhar uma loteria jogando. Quem não joga nunca pode esperar ganhar. Mas quem joga pode ter esperança, mas não a esperança em Deus. Pois a da loteria é incerta e mesmo improvável, mas a de Deus é certa. Todos os que jogarem nessa loteria de Deus vão vencer, vão ganhar. Podemos de fato esperar que ela se sucederá, por causa da palavra daquele que prometeu. Ela está além do provável, mas do fato certo. A esperança baseada em Deus não é como a esperança que você tem se você joga em loteria de ganhar. Porque você pode ou não ganhar, e é bem provável que você não ganhe. Mas a esperança em Deus é que se você joga no jogo de Deus, você sempre vai vencer. A esperança é certa. Você vai obter o resultado daquilo que você está desejando. Você vai ganhar milhões. Só que não estou falando de milhões de reais aqui, nem de dólares,
mas aqui é no sentido espiritual. Você acertou em cheio aqui no grande prêmio. O Espírito nos fortalece em nosso estado de fraqueza, do qual estamos continuamente cônscios. A dificuldade em saber como orar é uma experiência cristã universal, especialmente em tempos de desespero e também de confusão. Entretanto, mesmo quando não podemos articular nossos anseios, o Espírito nos ajuda ao interceder por nós no nosso coração, fazendo pedidos que o Pai com certeza vai atender. Se o Espírito nos ajuda em oração, porque não sabemos orar como convém, então a oração é muito mais do que imaginamos, pois ela vai além. Ela seria a própria conversa de Deus com Deus, mesmo dentro da infinitude do seu próprio ser. Orar é também Deus falar com Deus a nosso respeito. Quem é que nos ajuda? O Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Repare que ele intercede por nós, conforme a vontade de Deus, verso 27. Então daí eu tiro mais uma. Orar é ter certeza de que serei ouvido, porque eu fui movido pelo Espírito a orar. Óbvio, isso estando eu no Espírito e não na carne. Interessante, não é? O cristão avalia o seu presente à luz da sua segurança acerca do futuro, como verdadeiros israelitas, nos quais o primeiro e grande mandamento é cumprido. O nosso amor a Deus é provocado pelo nosso conhecimento do seu amor por nós. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados, levados à fé, segundo o seu propósito. O propósito de Deus garante o bem para o seu povo em termos de definição divina de bem, isto é, em conformidade com o padrão de Cristo Jesus. A providência de Deus governa de tal modo a assegurar que em tudo que nos aconteça, Ele esteja trabalhando em prol do nosso bem final. Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Os versículos 29 e 30 explicam o propósito de Deus. Verso 28, mostrando ser Ele um plano de graça soberana e salvadora. Ele dá direito a todos os que creem de atribuírem à sua fé e salvação uma decisão eterna tomada por Deus de levá-los à glória, além de aguardarem com expectativa essa glória como uma certeza garantida. O destino designado para os crentes, de conformidade com Cristo e a glorificação com Ele, tem origem na presciência divina. A presciência que Paulo menciona nessa passagem é com respeito a pessoas e não a fatos ou acontecimentos. Ela se refere à própria iniciativa de Deus em escolher os objetos do seu amor ativo e salvador. Conhecer aqui implica relacionamento pessoal e íntimo e não um mero conhecimento intelectual sobre alguma coisa ou sobre alguém. Por exemplo, a palavra conheceu é traduzida no Antigo Testamento como coabitou, Gênesis 4:1. E conheci como uma escolha, Amós 3:2. No Novo Testamento também, conhecer também se refere à união sexual, Mateus 1:25, e praticamente o equivalente de eleição. Aqueles que são predestinados são, ao tempo certo, chamados. Isso é, convocados para uma comunhão salvadora com Cristo por meio do Evangelho. Observe que todos os chamados são também justificados. Isso não tem a ver com o chamado exterior do Evangelho, que muitos rejeitam, mas sim com a ação interior do Espírito Santo, que faz acontecer o que Deus planeja. Tendo em vista que todos os que são predestinados são assim chamados, vemos que a predestinação envolve uma determinação divina antecipada de que o destino deles deve incluir um chamado eficaz. Entretanto, ela não está baseada no conhecimento antecipado da resposta de uma pessoa ao Evangelho. Assim como o chamado resulta da predestinação, o resultado do chamado é a justificação e, subsequentemente, a glorificação. O tempo verbal de glorificou do passado indica que, do ponto de vista de Deus, a obra está praticamente feita. Ele irá completá-la como planejado. Nesse ponto, nós temos aí pela Bíblia de Estudo de Genebra a indicação de um artigo teológico, a perseverança e a preservação dos santos, que está lá em Filipenses 1, eu acho que você deveria ler. Se você não tem a Bíblia de Estudo de Genebra, adquira aqui conosco pelas Semeadores. Diante de todo o exposto brilhantemente por Paulo, mediante o Espírito de Deus,
O que pode ser, o que ser poderá dizer de todas essas coisas? O que poderemos dizer de todas essas coisas? Ora, sendo Deus por nós, quem vai ser contra nós? É muito animador e revelador. Já nos versos 31 a 39, Paulo dirigiu toda a discussão de 1:16 a 8:39 para uma conclusão triunfal em uma série de desafios ocasionados por todo o poder que pudesse frustrar a segurança confiante da igreja no tocante à preservação presente e à glória futura. Essa passagem lembra a terceira canção do servo em Isaías 50, dos versos 4 a 9, da qual ela depende em parte. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Verso 31. Embora os versículos 28 a 30 possam ser explícitos originalmente aqui, eles não devem ser separados de 1:16 até 8:27, porque a exposição se refere a todo esse contexto que nós apresentamos, envolvendo a justificação, a santificação e os primeiros pontos, mostrando que todos somos pecadores. Então, desde o capítulo 1:16 até o 8:27, e especialmente de 8:1 a 27, então, embora esses versículos 28 a 30 possam ser explicitados originalmente, aqui eles não devem ser separados desse contexto que eu acabei de falar. A expressão dessas coisas abrange a exposição completa acerca da graça oferecida gratuitamente aos pecadores perdidos, como expressa na carta até aqui. Destarte, quem será contra nós? Verso 31. Com certeza existirá oposição. No entanto, o foco de Paulo não está no fato de que falta a ela a capacidade para destruir a fé. Repetindo, destarte, quem será contra nós, do verso 31, com certeza existirá a oposição. No entanto, o foco de Paulo está no fato de que falta a ela a capacidade para destruir a fé. Visto que Deus é por nós, isto é, está do nosso lado, a sobrevivência espiritual vitoriosa está assegurada por nós. Expressa o compromisso eterno do amor onipotente, o qual está explicado em detalhes nos versículos 38 a 39. Ora, Deus mesmo não poupou o seu próprio Filho por amor de nós. A linguagem empregada por Paulo ecoa a tradução da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento de Gênesis 22:12, em uma forma evocativa por todos nós, até mesmo pelo pior de nós, os que agora cremos. Uma vez mais, como em 5, de 9 a 10, o apóstolo argumenta do maior para o menor. O fato de Deus ter dado o seu Filho para morrer por nós foi a dádiva suprema que garantiu a dádiva subsequente de tudo o mais que necessitamos para a nossa glória plena e final, verso 30. Além de não poupá-lo, entregou. A palavra grega aqui traduzida por o entregou é usada em outras passagens acerca da participação ativa das pessoas na condenação judicial de Cristo, por todos nós. E se ele foi capaz disso, como não nos dará, juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Meu Deus, estou escrevendo aqui, vendo os comentários abençoados da Bíblia de Estudo de Genebra. Estamos aqui fazendo essas reflexões, refletindo em tudo isso. E não dá para segurar a alegria e os motivos de tanta glória. E a gente corre o risco de achar o caminho de volta como Enoque e Elias e desaparecer para sempre, né? É muito profundo o estudo apresentado. Ele começa uma série de perguntas retóricas. E sobre cada uma delas vai afirmando em nós o grande amor e a graça de Deus. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O juiz já lidou com todas as acusações contra nós na morte e na ressurreição de Cristo. Portanto, é inútil a autojustificação. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e está agora à direita de Deus, a posição de honra e de autoridade governante. Não pode haver nenhuma condenação para nós, em qualquer sentido do termo, se aquele que suportou o nosso pecado e está
entronizado intercede por nós e o Espírito intercede no nosso coração. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, a espada? A naturalidade com que Paulo usou a expressão amor de Cristo, alternadamente com o amor de Deus em Cristo, verso 39, testifica a sua oposição subjacente sobre a identidade da essência entre o Pai e o Filho. Paulo, então, se vale das Escrituras para afirmar como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Paulo citou o Salmo 44, verso 22, um rogo a Deus por qualquer daqueles que sofrem inocentemente. No entanto, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa é a força que os crentes podem mostrar ao suportar as hostilidades de perseguidores e a dor de circunstâncias difíceis e muitas vezes espantosa. Tal era o conhecimento, a vivência e experiência de Paulo, que ele chega a afirmar que estava convencido de que nada poderia afastá-lo de Cristo, de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Nenhum aspecto da ordem criada, nem nenhum acontecimento ou ser que faça parte dela, incluindo nós mesmos, pode pôr fim ou desfazer o nosso prazer no amor ativo de Deus por nós em Cristo. Agora me diga se é ou não é muita glória. Até tenho razão de dizer que é capaz de encontrarmos o caminho de volta e, como Enoque e Elias, sermos arrebatados, porque é muita glória. Não caiu a nossa ficha ainda não assimilamos o que Cristo fez por nós e nem assimilamos ainda a nova vida. A gente é como um relâmpago, né? O relâmpago, quando brilha, ele brilha de ocidente a oriente e ilumina todo o céu. Você, num instante só, você vê tudo. Mas quando você tenta capturar a luz, ela já se foi. A mesma coisa acontece com a exposição do Evangelho. Nós vemos esse relâmpago da glória de Deus, mas ao tentar capturá-lo, ele se foi. Não conseguimos detê-lo. Se nós pudéssemos contemplar essa glória, eu acho que não ficaríamos mais aqui, não. Teria como mais ficar aqui. Então, por hora, nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, sabendo que existe uma luz muito grande. É muita glória. Não vale a pena trocar pelo pecado, que de tão pertinho nos assedia, querendo nos desviar do caminho. Às vezes vem o banquete do pecado, o verdadeiro banquete para a carne, que vai te satisfazer ali naquele momento. Mas são laços que estão prendendo a sua alma nessa terra e cobrindo a sua vista para você não ver a luz do Evangelho que resplandece em Cristo Jesus. Não caia na tentação, não ceda, não vale a pena. Aguarde mais um pouquinho e em breve você verá a glória de Deus em definitivo. Romanos 8:1 começa agora, pois não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É muito lindo esse versículo primeiro. O verso 39 diz: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que grande perda de tempo é escolher a carne e desprezar as coisas do Espírito, ou as suas inclinações ou o pecado. Que perda de tempo enorme. E também geração de morte, né? Porque você está gerando morte. Você não está gerando vida, você está atrasando o seu desenvolvimento, você está... É como um navio que não pode andar,
Porque ele está preso lá embaixo, no banco de areia. Você está preso, não pode navegar. Fica ali. Que grande perda de tempo é escolher a carne e desprezar as coisas do Espírito. Veja que grandes promessas tem nos garantido o Espírito Santo nesse capítulo. Até a natureza está gemendo e aguardando ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, a sua revelação. Quem peca ou escolhe pecar precisa de um guarda-chuva para se esconder do sol. Não dá para pecar com Deus olhando. Aí vêm as desculpas, que são os guarda-chuvas. Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, minha esposa não me ama, meus filhos não me amam, eu estou abandonado. Aí não sei, aí começa, tanta desculpa que você inventa, essas são desculpas. Pare com isso. Jesus é a sua melhor escolha. Então, graças a Deus por essa exposição maravilhosa, esses capítulos 5, 6, 7 e 8 de Romanos, eles devem ser estudados com mais profundidade. É bom você ficar revendo. Tem muito conteúdo, vale a pena que você vai assimilar muita coisa aí interessante para a nossa edificação. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 9 e assim vamos continuar até nós concluirmos toda a Bíblia. Graças a Deus que nos está dando vitória. Então, no capítulo 9 veremos, havia uma pedra no meio do caminho. Capítulo 9 de Romanos. Amanhã estaremos aqui. Inscreva-se aí no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, dê o seu like, não esqueça de dar o seu like para ajudar nosso canal e vamos continuar nossa jornada. Parte escrita é bem extensa esse capítulo 8. Veja lá, confere lá o jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual, para você adquirir a Bíblia de Estudo de Genebra e outros livros nossos, de nossa editora, ossemeadores.com.br. Também nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. A todos um bom dia, fique com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.